Vamos lá? 1. Pera aí que tá passando o carro do ovo na minha rua. Beleza, agora foi. Salve, rapaziada, beleza? Pensaram que não ia ter aula de matemática hoje, né? Mas eu dei um jeitinho de estar aqui. Pessoal, seguinte, não pude estar presente, né, nesses 2 dias, terça e quarta-feira. Tive algumas atividades do mestrado que eu não podia não estar presente, né? A gente até tentou, mas tive que ir lá. Então, por isso que a gente. Que eu não estou aí hoje. Nem ontem. Ou dependendo do dia que vocês estão vendo, né? Terça e quarta, né? Pessoal, o negócio é o seguinte. Lembrando que a gente tem a nossa IPA, né, no do módulo 3, na quinta-feira que a gente marcou. A gente vai ter o IPA só relacionado ao módulo 3. A gente trabalhou bastante coisa do módulo 3, né, a gente fez bastante exercício. E o negócio é o seguinte. Depois que a gente fazer a nossa IPA, pra gente ir pro módulo 5 e 6, principalmente o módulo 6, a gente vai usar bastante regra de 3. Então é por isso que hoje eu fiz uma aulinha rapidinha aqui de recapitulação de regra de 3. E o que vocês vão fazer hoje é dar uma trabalhada, recapitular como que funciona a regra de 3, porque vai ser muito importante pro módulo 6, principalmente pro módulo 6. E não só isso, vocês vão ver que regra de 3 é muito importante em química, em física, pra quem vai fazer Enem depois, pra quem vai fazer vestibular, tem bastante coisa de matemática que às vezes se resolve com regra de 3. Cara, regra de 3 é um dos conteúdos assim. Eu lembro que eu até falei pra vocês um tempo atrás lá que é os dois conteúdos perfeitos, os dois conteúdos que o matemático sempre quer. Na geometria é o triângulo retângulo, porque daí você pode fazer várias coisas com ele. E na parte de algébrica, na parte de continhas, é a regra de 3. Tu sempre quer que tudo caia numa regra de 3, porque daí é fácil de resolver, tranquilo de fazer. Beleza? Gente, então o que a gente vai ver hoje, né? Por que o nome é regra de 3? Porque eu tenho 4 valores e eu tenho 3 que eu sei o resultado e eu preciso encontrar o quarto. Então por isso que a gente chama isso de regra de 3. Porque eu vou ter sempre 3 valores e eu quero encontrar o valor de um quarto valor desconhecido, no caso, né? Pessoal, primeira coisa importante, vocês estão vendo que eu montei aqui a minha regra de 3, nesse caso aqui, não tem nenhum contexto, não estou falando nenhuma situação, nada, a gente vai ver que mais pra frente porque que pode ser relacionado a porcentagem, relacionado a com a grandeza, a gente vai ver no módulo 5 isso, mas aqui eu só montei a minha regra de 3 básica, tranquila. Primeira coisa que tem que se ligar é o seguinte, ó, nesse meu caso o x está aqui, ele está na segunda fração na parte de baixo, ele é o denominador da minha segunda fração, mas ele poderia estar em qualquer um dos 3 lugares, tá? Dependendo da tua situação, do teu contexto, esse x, essa letra, e não precisa ser x, pode ser qualquer outra letra, lembra que é só um nomezinho, ele vai poder aparecer em qualquer um desses 3 lugares. Mas o modo de resolver é o mesmo. E aqui a gente vai ir um pouquinho mais para praticidade, tá? Depois, no módulo 5, eu vou explicar o porquê que a regra de 3 funciona e por que a gente pode fazer ali o cruzadinho em x, que eu vou mostrar agora, tá? Eu vou mostrar com clareza o porquê que isso funciona. Mas aqui na prática a gente só quer relembrar como calcular, como resolver a regra de 3. Cara, é só você multiplicar cruzado. Olha lá, você vai fazer esse de cima vezes o de baixo da segunda, o de baixo da primeira vezes o de cima da segunda. Multiplicou cruzado, não importa a ordem que você vai colocar embaixo na igualdade, você pode colocar um lado ou outro, tanto faz, vai dar a mesma coisa, tá? Então olha só, quando eu multiplico 15 por x, eu tenho 15x. E quando eu multiplico 10 por 18, eu tenho 10 vezes 18, né? De novo, ó, poderia ter colocado essa parte daqui na conta nesse lado e esse do x aqui. Tanto faz, vai dar é uma igualdade, os dois lados são iguais, vai dar o mesmo resultado. Contanto que aqui você não esqueça de nenhum sinal. Em todos os casos, nossos 4 números aqui, né, inclusive o x que a gente quer descobrir, são positivos a princípio, então não tem sinal nenhum porque tá tudo positivo. Pessoal, aqui agora virou uma equaçãozinha de primeiro grau, molezinha, melzinho na chupeta, mamão com açúcar, resolver isso aqui, né? Resolve o primeiro lado de cá, 18 vezes 10 dá 180, e ó, 15 tá multiplicando, vou passar pra lá, dividindo. Quando eu divido 180 por 15, dá 12. Olha só, não sei fazer essa conta aqui de cabeça, 180 por 15. Arma a continha no teu rascunho, 180 por 15, e faz a conta. Não fica usando só calculadora, beleza? Na prova, em Enem, em vestibular, não tem calculadora. Daí você faz tudo certo, chega aqui e não sabe resolver, porque erra a questão porque você errou a continha básica dessa aqui, tá? Então já vai treinando aqui agora. Lembra que eu falei? Faz a continha, 180 por 15, usa a calculadora para ver se o resultado tá certo. Tudo bem? Então aqui, ó, encontrei o meu quarto valor que eu precisava. A gente vai entender no módulo 6 o que significa esse valor, tá? A gente vai ver que existe uma proporcionalidade aqui quando eu vou de um lado para outro da igualdade, tá? Mas isso a gente vai ver com calma no módulo 6. O que eu preciso que vocês trabalhem hoje é treinar a regra de 3, ver como que resolve a regra de 3, se o x tá aqui, tá aqui, tá aqui, em qualquer um lugar, como é que eu resolvo a regra de 3. Tudo bem? E só vai ser basicamente tudo assim. Só a única coisa que você tem que tomar cuidado é com a cilada. Qual é a cilada? Regra de sinal. Se um dos teus valores, um ou mais dos teus valores ali ser negativo, vai ter que fazer regra de sinal. Lembra, multiplicação sempre tem regra de sinal. Então pode ter
um valor negativo, pode ter 2, pode ter 3, pode ter vários, pode ter todos os valores serem negativos, você vai usar a regra de sinal em todos, dependendo da tua situação, é onde eles vão aparecer. Ó, peguei o mesmo exemplo, só troquei o sinal do 18 nesse caso, tá? É o exemplo que a gente acabou de resolver, só troquei o sinal aqui. Mas poderia ter um menos aqui no 15, poderia ter um menos aqui no 10, no x poderia até ter um menos, mas é mais difícil. Geralmente, se o x for negativo, ele vai aparecer lá na resposta embaixo, tá? Mas pode aparecer. E o jeito de resolver é o mesmo. E poderia ter 2 no valor negativo, poderia ter 3, poderia ter os 4. Pessoal, multiplicação você vai resolver, ó, igual, cruzadinho, só que você vai fazer regra de sinal. Multiplicação sempre tem regra de sinal. Nesse caso, olha lá, 15 vezes x, 15x, 10 vezes menos 18. Coloca o número negativo em parênteses, porque daí você não esquece de fazer a regra de sinal. Aqui é o menos, aqui tem um mais escondido, menos com mais, aqui embaixo vai dar mais. A partir daqui, opa, vai dar menos, olha a confusão. Menos com mais dá menos, sinal trocado, né? Quase me confundi aqui. Tava testando vocês pra ver se vocês estavam ligados, hein? Beleza, ó, menos com mais dá menos, 18 vezes 10, 180. A partir daqui ficou igual a conta passada, né? A gente já sabe o que fazer, só que agora tem um sinal negativo aqui. Ó, aqui na divisão você vai fazer a regra de sinal também, ó. Eu tenho um menos aqui e tenho um mais escondido aqui embaixo. Menos com mais, a gente acabou de ver que dá menos. E daí eu resolvo a continha. Por isso que o meu resultado aqui ficou menos 12. Tudo bem? De novo, a gente vai entender depois o que significa esse resultado aqui na continha, no contexto. Mas o que eu preciso que vocês saibam fazer hoje, relembrem, é resolver todos os tipos de regra de 3 que pode acontecer. Tudo bem? Negócio importante aqui, ó. Se por acaso aqui embaixo no x tivesse x mais 5, por exemplo. Aí quando eu fosse fazer aqui, ó, 15 vezes x, ficaria 15 vezes x mais 5. Aí eu teria que fazer o chuveirinho aqui, a distributiva, 15 vezes x e o 15 vezes o 5. Aí teria um número aqui, eu teria que passar ele pra lá negativo e assim por diante. Tudo bem? Então assim, vira a equaçãozinha básica de primeiro grau, tá? Então se tiver alguma coisa a mais com x aqui, x mais 2, x mais 3, no lado de cá você vai ter que fazer uma distributiva, um chuveirinho, mas é tranquilo, tá? Tudo vira equação de primeiro grau. Toma cuidado com os sinais, tudo bem? Bom, tive que fazer um corte no vídeo aqui porque o carro do ovo voltou a passar na minha rua e dessa vez um pouco mais alto, né? Daí eu tive que cortar pra não ficar aquela sonzada aqui, né? Mas, pessoal, o negócio é o seguinte, então, como eu falei, né, o objetivo dos exercícios que eu vou deixar aqui no Classroom é pra gente recapitular essa parte da regra de 3, eles estão facinho, molezinha, fácil, mole, tá bom? Coloquei pra programar, já vai aparecer exatamente no início da aula de vocês, então nesse momento já deve estar no Classroom de vocês, tá? Vocês podem se reunir, fazer como a gente faz nos exercícios em sala, mas façam os exercícios, tá? É muito importante, porque a gente vai precisar bastante no módulo 6, ok? Eu vou lá que eu estou atrasado para ensinar os meus peixes a nadar, beleza? Valeu, falou! Bom, tive que fazer um corte no vídeo aqui porque o carro do ovo voltou a passar na minha rua e dessa vez um pouco mais alto, né? Daí eu tive que cortar pra não ficar aquela sonzada aqui, né? Mas, pessoal, o negócio é o seguinte, então,